Bom dia! Bom dia! Glória a Deus. Bom, glória a Deus, Deus já nos tem abençoado com louvor. Como o Carlos disse no começo, eu vou agradecer o irmão da Igreja Plenitude que esteve conosco, que Deus abençoe. Vamos lá. Adorar a Deus é bom, servir a Deus é ótimo. Agora, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Algumas coisas que nós fazemos, que nós conhecemos, que nós praticamos, fazem bem, mas não salvam. Algumas outras coisas fazem bem, só que, além de não salvar, pode levar à morte. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de coração. Em 2 Samuel, capítulo 6, todo mundo achou? Amém. Amém, amém? Amém. Então vamos ler. Talvez a minha versão hoje é um pouquinho diferente da sua, mas vai dar tudo certo. 1 Samuel 6, versículo 1. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens. Levou-os à cidade de Balaá, a Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que se assenta no trono dos querubins. Versículo 3. Colocaram a arca num carro novo de bois e tiraram a arca da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro e carregavam a arca. Aiô caminhava na frente. Versículo 5. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com toda a sua força em louvor a Deus o Senhor. Tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertenciam a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor ficou irado com Uzá e a sua falta de respeito, e o matou. E ali morreu Uzá ao lado da arca. Vamos para a versão tradicional. 2 Samuel 6. A partir agora do versículo... Isso, mas vamos descer lá um pouquinho. No versículo 10. Não quis Davi retirar para si, para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Então avisaram a Davi e disseram: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por amor à casa de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, Davi com alegria, subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Versículo 13. Sucedeu que quando eles levavam a arca do Senhor, a cada 6 passos sacrificavam bois, carneiros e carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força diante da arca do Senhor, cingido numa estola sacerdotal de linho. Davi assim fez com todo Israel, subir a arca do Senhor com júbilo e trombetas. Ao entrar na cidade do Senhor, a arca do Senhor, melhor dizendo, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, e ela o desprezou no seu coração. Eles introduziram a arca do Senhor, colocaram-a no lugar, e ele trouxe holocaustos e ofertas pacíficas. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: diante do Senhor que me escolheu antes do que o seu pai, mandando que ele fosse chefe sobre o seu povo, vou ser mais desprezível ainda, e me humilharei aos olhos de qualquer um, e as minhas servas, e assim delas eu serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Vamos lá. Nós vemos aqui 2 situações diferentes diante de um mesmo quadro. Nós temos a arca, vamos trazer um pouquinho. A arca da aliança, quem lembra o que a arca simbolizava? A presença de Deus. A presença de Deus. Ótimo.
Nós temos a arca, que é a presença de Deus. Temos Davi, que era um homem que tinha um coração de Deus. E a gente vê Davi numa situação. A arca estava fora, né, fora da casa dele, ou fora da região dele, vamos colocar assim. E Davi desejou, como sempre, trazer a arca de Deus para a presença dele. Davi então faz uma festa e fala: vamos trazer a arca. Nós queremos a presença de Deus na nossa vida. E a Bíblia fala que a hora que ele vem trazer a arca, dançando, cantando, pulando, fazendo festa, a hora que ele vem trazer a arca estava num carro de boi. E a Bíblia diz que a arca, os bois tropeçaram e a arca foi cair. Levando em conta que a presença de Deus não pode, né, ser tocada, ou não pode cair, ou Deus me livre de desprezar a presença de Deus, o que eles fizeram? Foram colocar a mão para salvar a presença de Deus. E nessa hora, o homem que tocou a arca morreu. Eita, não fica complicado? Só que ali na frente, Davi manda trazer a arca de novo. E a arca vem. E os homens carregam a arca no ombro. E a Bíblia fala que foi só festa, só alegria. Alegria para todo mundo, bênção para todo mundo. E a arca fica então na onde Davi queria colocar, perto dele, ou trazendo para perto do povo. Como é que duas vezes tentam fazer a mesma coisa e uma tem um resultado diferente da outra? Claro que todo mundo sabe, né? Só para lembrar, a Bíblia diz que a arca, que era a presença de Deus, não podia ser carregada de outra forma, a não ser por um certo grupo de pessoas com vara trazendo pelas costas. Na hora que eles tentaram trazer a arca, não sendo da forma que Deus ordenou, o homem morreu. Amados, eu não vou me estender na explicação do texto, mas eu quero atentar para uma coisa que pode acontecer na nossa vida. Boa intenção é muito diferente de fazer a vontade de Deus e obedecer. Davi tinha boa intenção de trazer a arca para a presença dele. Quantos outros podiam falar: a arca está lá, tá bom, eu tenho coisas a fazer? Davi tinha um coração muito bem intencionado quando ele desejou a arca de Deus. Só que uma lição para nós: boa intenção não basta. Quantas vezes a gente olha e ouve pessoas falando: eu sei, mas Deus sabe o meu coração. Ele sabe, Ele me conhece por dentro. Quantas vezes nós olhamos a vida e levamos a vida de qualquer maneira, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe como eu sou por dentro. Ele vê todas as coisas. A gente sabe que Deus vê. Mas boa intenção tem que ser agregada à obediência. Por isso eu disse no começo, muitas coisas fazem bem. Faz bem, mas não salva. Davi desejou a presença de Deus. Ele queria Deus. Ele fez até uma festa. Ele teve a melhor da intenção, colocando a arca no carro de boi. Mas Deus não quer boa intenção. Ele quer obediência. Ele quer que faça o que lhe foi mandado. Hoje em dia, nós vemos uma igreja cheia de boa intenção. Um monte de gente fazendo o que acha melhor. Um monte de gente achando que é melhor assim, é melhor daquele jeito, é melhor, mas assim não dá. Tem uma outra forma que dá um jeito, todo mundo fazendo um monte de coisa boa. Só que nesse monte de coisa boa, todo mundo fica ocupado de coisa boa e ninguém obedece. O Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer uma coisa que Deus manda do que 300 coisas que Deus não mandou. Davi quer a presença de Deus e é louvável. Quantas vezes a gente fala: eu estou muito melhor que tantos. Tantos outros nem para a igreja vão. Tantos outros fora de Deus não querem saber de Deus. Eu estou muito melhor. Eu sei que é uma coisinha aqui e outra ali, mas Deus conhece o meu coração. Esquenta a cabeça não, no último dia você vai ver. Porque o que manda não é o que está dentro. Amados, a Bíblia diz que Davi era um homem que tinha um coração igual ao de Deus. Só que a boa intenção e o coração de Davi não impediu uma tragédia. Por causa da obediência. Se nós pegarmos o nosso dia e a nossa semana, quantas boas coisas nós fazemos para Deus? Quantas
quantas coisas nós fazemos bem intencionados? Muitas. E a gente pode até falar, estou melhor que muitos que nem Deus pensa. Mas será que de tantas coisas bem intencionadas que nós fazemos para Deus, foram por Ele ordenadas? Às vezes a gente se ocupa de um monte de coisa bem intencionada para fugir da voz de Deus dentro do coração, falando, obedeça. Nós nos mantemos ocupados com coisas boas que não salvam. Nos mantemos ocupados com coisas que fazem bem, mas não levam para o céu, não agradam a Deus. A Bíblia diz que um servo inútil é aquele que só faz o que manda. O que vai sobrar para aqueles que nem o que manda faz? Vai sobrar o quê? Chega lá diante de Deus, fala, Senhor, a bandeja. Fiz isso, trabalhei nisso. Olha, Deus, um monte de coisa você ouviu. Meu coração estava bom. O Senhor sabe que tinha uma época que não dava, tinha coisa que era assim. Mas Deus, o que importa é o meu coração. O Senhor ouviu, não viu? Nós corremos o risco de ouvir o Senhor falar sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é aquele que requer muito esforço, chama a atenção, grita diante de todos, mas Deus nem viu. O sacrifício de tolo cansa, mas não produz, faz barulho, mas não tem a presença de Deus. A Bíblia fala, no texto que a gente acabou de ler, que todo mundo ia dançando diante da arca, fazendo festa nas duas vezes, se você reparar. Tanto na primeira vez, quando Uzá morreu, quanto na segunda, ambas as vezes tinha festa. A gente lê o texto, né, costuma associar que festa e dança e sacrifício só teve na primeira, na segunda vez. Só que o que diferiu as duas foi que uma houve obediência à palavra. E na primeira, Davi fez o que achava melhor, o que era conveniente, o que era melhor para o momento. Nós somos inteligentes porque Deus nos fez. Nós temos capacidades porque Deus nos deu. A gente não precisa mostrar para Ele a capacidade de execução que nós temos. Gente boa e capaz, o mundo está cheio. O que Deus tem procurado são pessoas para obedecer a Ele. Uma igreja que obedece, que faz o que Ele manda, que honra os mandamentos, que tem o coração, as atitudes em obediência. Um carro de boi, olha, vamos usar toda a tecnologia da época para carregar a arca. Deus está interessado em alguém que ainda pegue a arca e carregue nos ombros. Ainda que hajam meios de se fazer isso de uma outra forma. O Senhor ainda quer, para levá-lo, para estar com Ele, algo pessoal, que toque em você, que você sinta o que está fazendo. A Bíblia diz que em torno de 20 anos a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab. Abinadab era pai de Aiô e de Uzá. Eles cresceram com a arca dentro da casa deles. Eles sabiam o que era a arca. Eles sabiam o que era a presença de Deus. E aí há um risco muito grande. Quando nós crescemos e nos acostumamos com alguns ambientes, aquilo deixa de se tornar santo para nós, se torna vil, se torna comum. Aiô e Uzá, a arca para eles era comum, estava na casa deles todo dia. 20 anos, eles ficaram adultos vendo a arca, passou a ser comum. Será que a gente também não corre o mesmo risco da casa de Deus passar a ser comum para a gente? Tem um ditado, né, mundano, mas ele diz o seguinte, que a familiaridade gera desrespeito. Será que não pode acontecer conosco? A familiaridade começa a gerar, é normal, tá lá sempre, tá lá todo dia, o que tem,
Ah, Deus entende. Ah, mas Deus sabe o coração. Ah, eu vou levando e amanhã eu melhoro. Ambos estavam familiarizados com a arca de Deus. E esqueceram que Deus zela pela palavra dele. Que Deus zela por ele. Irmãos, não vamos permitir que a presença de Deus se torne algo. Ah, estou com ele todo dia. É meu chegado, não esquenta a cabeça não, ele entende. Entende a minha fraqueza. Entende que não dá. Entende o meu jeito. Entende que eu nasci assim. Deus entende. E vamos levando. Mas na hora que toca na presença e na glória de Deus, não tem mais essa de Deus entende. Tem obediência ou tem morte. Infelizmente, a gente vê na igreja pessoas mortas espiritualmente. Você pode chacoalhar, pôr, mexer, cutucar, não acontece nada. Porque está morto. Você dá uma palavra, não ferve o coração. Você dá uma direção, não há seguimento daquilo, está morto. E é o que a Bíblia chama, tem cara do que vive, mas está morto. Está morto porque levou as coisas de Deus de qualquer maneira. Está morto porque usou da boa intenção ao invés da obediência. Está morto porque fez aquilo que achava melhor para o momento. Mas esqueceu que Deus não precisa daquilo que nós achamos melhor. Ele nos fez excelentes. Deus quer obediência. Pessoas que vão ouvir e fazer o que Ele manda. Você acha meia dúzia que querem de fato agradar a Deus. Meia dúzia que falam, eu quero fazer o que Deus manda. Na arca de Deus, quem lembra o que tinha dentro da arca de Deus? Tábuas, a vara de Arão. Está melhorando. O maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. O que era o maná? O maná é a provisão diária de Deus. Todos os dias Deus mandava o maná para mostrar para o povo: eu sou para vocês. O que é a vara de Arão? Quando precisou escolher alguém, né, Deus falou assim: coloque várias varas, e aquela que florescer, pedaço de madeira, vamos lá, pedaço de árvore seco, pegou a árvore e colocou lá. Passa a noite, aquela que florescer é a tribo que eu escolhi. Passou a noite, uma das varas floresceu, que era a de Arão, e Deus mostra nessa ilustração a seguinte questão: pode ter um monte de gente boa, pode ter um monte de pessoas que eu quero, mas eu vou escolher um para ser aquele que vai guiar e representar a mim. Amados, direção tem que vir de Deus. Olha para a sua vida. Quantas propostas você tem? Quantos leques aparecem? Eu vou falar, né, já abrindo aqui, dando uma adiantadinha no congresso. Preste bem atenção. Porque quando você não sabe para onde ir, você vai receber 500 mil propostas, vai fazer 510 mil coisas e não vai chegar em lugar nenhum. Muitas vezes a gente é assim. Você não descansa para nada, você não para nem para dormir, porque até quando está dormindo está pensando no que fazer. Só que você chega no final de um mês, você fala: meu Deus, eu estou cansado, estou esgotado. E aí pergunta: o que você fez? Aí você fala: eu fiz um monte de coisa. O que você produziu? Qual foi o final? Cadê, sei lá, o dinheiro? Cadê o investimento que você fez? Aprendeu o que com isso? Não, só cansei. Um monte de coisa para fazer, sem foco, sem direção, dá cansaço e não dá fruto. E algumas vezes a gente está igual o Salomão fala, né? Tudo que pega no trabalho é cansaço e enfado, porque é o máximo que algumas pessoas vão ter. Trabalho sem direção. Qual é o resultado do trabalho sem direção? Cansaço e enfado, fruto nenhum. A vara de Arão indica que nós podemos ter várias opções, mas Deus dirige aquilo que vai florescer, aquilo que vai ser melhor, aquilo que vai guiar a nossa vida e vai dar um resultado grande, para sempre, eterno. Avalie a sua vida na presença de Deus. Avalie se Deus é a provisão. Avalie se Deus está dirigindo as suas decisões, se Deus está dirigindo as coisas na sua vida. Caso contrário, é trabalho, é cansaço e fruto zero. E depois,
dentro da arca, da presença de Deus, tinha as tábuas da lei. Quantas arcas tinha? Quantas? Uma. Só que dentro dela, 3. Só existe um Deus. E eu não posso pegar Deus como provisão e o resto eu me viro. Não, Deus dirige e o resto eu me viro. Não, eu obedeço aqui, sigo as regras, mas o resto eu me viro. Algumas pessoas querem Deus dessa forma. Deus é tudo ou não é Deus. Ou é qualquer coisa por aí. As tábuas da lei, junto com a provisão e com a direção, indicam: Deus vem com as suas próprias regras e Ele não aceita boa intenção. Infelizmente, nós vivemos uma época de boa intenção. E vai falar de alguém bem intencionado, aí é que vira o bicho mesmo. Como assim? Foi o melhor, era o que eu queria fazer. Deus conhece meu coração. Quando alguém quer pecar, vai responder isso: Deus conhece o meu coração. Você acha que Deus não conhecia o coração de Davi? Claro que conhecia. Deus não conhecia a boa intenção de Davi em levar a arca. Ô gente, Davi não estava com o mundo para os bar tomando cachaça. Ele estava na casa de Deus, na presença de Deus. Ele queria a presença de Deus para perto dele. Só que o desejo de Davi não impediu a tragédia. Amado, se não houver obediência a Deus, boa intenção do nosso coração não impede tragédia. A tragédia em casa, a tragédia no trabalho, a tragédia na família, a tragédia no coração. Por quê, irmãos? Deus não viu que eu queria tanto Ele. Deus não viu que eu queria tanto. Deus viu. Mas uma coisa é Deus ver o coração, outra coisa é a obediência à palavra de Deus. Você já ouviu dizer que tem gente que mata com boa intenção? Matei mesmo. Matei porque eu estava protegendo a minha família. Matei porque eu estava protegendo a minha honra. É bem intencionado, eu queria proteger, eu fiz mesmo. Fiz, ele falou isso, falei. Falei mesmo porque na hora eu estava assim. E Deus sabe o meu coração. Aí na hora, um monte de justificativa com um monte de pecado. Não funciona. É pecado do mesmo jeito. Não interessa a boa intenção. Não interessa porque ele não guarda a casa, a família. Não interessa nada disso. O que Deus olha é a obediência. E se não há obediência, nós vamos apresentar a Deus um monte de ofertas sem valor. Deus, mas o Senhor não viu o esforço que eu tive? Deus podia ter dito: você podia ter descansado mais se tivesse me obedecido. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Mas a Bíblia diz que ao ímpio Deus dá trabalho e cansaço, porque Ele vai juntar e dá para aqueles que descansam no Senhor. Qual é a escolha que nós temos feito na nossa vida? Descansar em Deus, confiar em Deus, confiar no Senhor, estar com Ele, obedecer a palavra é muito mais prazeroso do que oferecer sacrifício de tolo. O Senhor nos quer na presença dEle, mas Ele quer alguém que obedeça. Se a gente não quer ver tragédia quando adoramos, se a gente não quer ver tragédia quando temos boa intenção, está na hora de parar tudo e obedecer o que Deus falou. Chegou o tempo de obedecer. E o que eu percebo é que grande parte tem muita dificuldade em obedecer, porque todo mundo acha que sabe o que tem que fazer. E todo mundo acha que sabe o que tem que fazer e o que tem que fazer é melhor. Não gostam de ouvir direção. Não gostam de ouvir pessoas mostrando que está errado. Eu sei que eu lido com pessoas inteligentes. E talvez essa seja uma das grandes dificuldades. Porque quem é inteligente consegue achar e articular resposta e justificativa para tudo. Mas só para lembrar algo, Deus está acima, porque Ele fez cada um inteligente. A nossa inteligência tem que ser usada
E a nossa capacidade tem que ser usada em prol de Deus e do reino dele. Mas tem que aprender a obedecer. Sem obediência é vão o sacrifício. Sem obediência é vão o esforço. Sem obediência, a intenção do coração não conta. Claro que a Bíblia fala várias vezes que Deus é o coração. Claro que a Bíblia fala várias vezes que é no coração que habita a raiz de todas as coisas. Agora, Tiago diz que o coração, ou a fé, sem ação, ela é morta. Você sabe, né? Eu amo você. Você sabe que eu vou muito na sua cara. Só que bate com a pessoa, fala mal da pessoa, mas eu te amo, e fala mal. Que amor é esse? Que amor que fala mal? Que amor que maltrata? Não, não é amor. Pode ser qualquer coisa, qualquer outro sentimento que se mistura por aí. Pode gostar, pode não conseguir ficar sem, pode ser uma lascívia, pode ser qualquer coisa. Mas a Bíblia fala em Coríntios que o amor não maltrata, não tem ciúme, não fana, enfim, isso é amor. Todos os outros sentimentos que se misturam com o amor e não combinam com Coríntios, não é amor. É sentimento que dá para confundir aí. É coisa legal, é boa intenção, é beleza, é tudo isso. Mas não é amor. Amor combina com ação. Quando as pessoas não conseguem ver o amor, elas veem o quê? Nas ações. O coração é revelado pela ação. Rapaz, eu amo muito você, ó. Você tá aqui, ó, meu chegado. Olha, você é assim tudo pra mim. Tá certo. Faz tal coisa assim, assim. Rapaz, você é meu chegado, ó. Eu gosto de você, olha, você é meu chegado. E vai embora. Se eu sou chegado, por que não faz o que eu te falei então? Ah, no meu coração, ó, meu chegado. Porque às vezes a gente faz isso com Deus. Deus, o Senhor é meu chegado, é meu lindo, é meu isso. Aí Deus fala, pare com isso. Obedeça, me busque, me ama, siga minhas leis. A gente continua, Deus, o Senhor é meu chegado, Deus, o Senhor é meu amado, o Senhor... É incongruente. Obedecer é sinal de amor. Fazer o que Deus manda é a prova de que o amamos. Deus instituiu regras. E eu creio assim, né, que uma das razões grandes de Deus ter instituído algumas lideranças na nossa vida é para nos ensinar. É para nos ensinar que somos homens e temos que ter limitação. Caso contrário, é uma bagunça de um monte de gente fazendo um monte de coisa boa e chegando em lugar nenhum. A Bíblia diz que o exército do último dia, criado pelo Senhor, ele é um exército que ouve e obedece. Vai você, no último dia, chegar lá, vamos aí ilustrar. Claro que nem chega, tá? É só uma ilustração. É uma ilustração porque não tem condição de chegar no final se não houver o começo. Mas, vamos supor, a gente vai ilustrar. Aí tá lá, o exército, o general falou, pessoal, todo mundo para a direita. Aí você olha para a esquerda e fala, rapaz, ali eu vou chegar mais rápido. É por ali mesmo que eu vou. O general não está sabendo muito o que está falando, ele está meio assim, é por ali. Aí todo mundo vai para a direita. E você chega primeiro, porque foi pela esquerda. Vai morrer sozinho, ainda que chegou primeiro. Porque tinha boa intenção. Foi legal. Você guiou você mesmo. Você chegou primeiro que todo mundo. E morreu primeiro do que todo mundo. Menos um. Pronto, vamos lá. Agora o restante que obedeceu, vamos. Vamos pelo lado mais longo. Porque quando a gente está indo pelo lado mais longo, o inimigo está cansando de esperar. E a hora que ele achar que a gente não vai chegar, a gente chega e acaba com tudo. Aquele que chegou primeiro, porque viu a melhor estratégia e chegou primeiro, morreu, porque pegou o inimigo firme e forte, esperando o outro chegar para poder matar. Funciona assim. A gente morre porque não obedece. Nós morremos porque achamos que sabemos o que temos que fazer e gostamos de guiar a nossa vida. E aí é um monte de gente morta. Está morto e Deus fala, mas a pessoa não sabe nem mais o que é Deus. Não conhece. Porque eu sou líder de mim mesmo. Eu aprendi, eu me guio, eu me lidero. Porque eu vou ver uma tragédia. Porque é melhor obedecer do que fazer o melhor que Deus mandou.
Na segunda vez, Davi aprendeu. Aí a coisa ficou muito boa pro lado dele. A Bíblia diz que quando ele aprendeu, ele fez o seguinte: agora vamos levar a arca do jeito que ela tem que ser levada. O carro de boi é bom, mas você ainda tem que sentir o peso de levar a presença de Deus. Há um louvor, mas é algo, né, que fala o peso da glória de Deus. Você está sentindo o peso de seguir a Deus? Então, mas eu sabia que não dá tempo. Amados, existe um peso de se carregar a presença de Deus. Existem sacrifícios a ser feitos. Existem obediências a serem seguidas, ou ordem, melhor dizendo, a serem seguidas. Existem posições a ser levadas quando nós queremos a provisão, a direção e obedecer a Deus. Temos que sentir. Quando alguém perguntar para você, está seguindo a Deus? Você vai falar tudo. Eu sei que eu sigo a Deus muitas vezes não fazendo o que eu quero. Eu sei que eu sigo a Deus querendo estar em alguns lugares e não estando. Eu sei que eu sigo a Deus quando a minha carne grita e eu me esforço para não obedecer. Eu estou sentindo assim. Eu sei o que significa estar obedecendo e carregando a glória de Deus. Não dá para pensar que eu vou levar Deus a ter tudo livre, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo leve. Não. Você pega a vara, você coloca na arca e você carrega nos seus ombros, para que você sinta o peso da glória de Deus. Sem o peso da glória, sem presença de Deus. Levar a arca do jeito que não era obedecer, que não era o jeito que Deus queria, para aliviar a carga das pessoas, não ajuda. Evangelho frouxo. Pode vir, filho, esquenta a cabeça não. Pode ficar do jeito que está, esquenta a cabeça não. Deus é bom. Na casa de Jesus dava tudo. Pode vir de qualquer jeito, não esquenta não. Claro que pode vir de qualquer jeito. Só que todo mundo esquece que veio de qualquer jeito, mas não permaneça como está. Jesus nunca rejeitou ninguém, mas nunca deixou ninguém no estado que estava antes de encontrar Ele. A mulher cai aos pés de Jesus, ora e tal e tal. Olha, mulher, vai, eu te perdoo do seu pecado, agora vai e não peca mais, para a coisa não ficar mais feia para o seu lado. A gente chega aos pés de Jesus, nós somos curados, lavados, perdoados, a gente levanta, aliviado, posso pecar mais um pouquinho, que já não estava aguentando mais, que o pecado estava pesado. Alivia dos pés de Jesus e volta para continuar pecando. Como é? Não é assim. Esse não é o Evangelho. Cai, 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 levanta, alivia, cai, 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 levanta, alivia. A Bíblia diz que o justo quando cai não fica prostrado, porque Deus o levanta. Agora quem é o justo? É aquele que obedece a Deus e o pecado acontece. Não é aquele que peca, 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 vai a Deus e volta. Esse não é justo. Se tivesse um termo assim na Bíblia, né, tolo, um termo assim menos agressivo, não muito esperto, ímpio, pagão, a gente fala circunciso, essas coisas, mas não é o justo. Claro que o pecado acontece nas nossas vidas, mas ele não é escolha, não é um ato consciente, contínuo, esperando que um dia vai acontecer uma melhora. Ei, irmão, é obedecer a Deus. Toma sua cruz, carrega a presença do Senhor nos seus ombros, leva a questão de forma séria, e a gente vai acabar, mas seguindo talvez algumas regras que Davi teve para poder entrar na presença de Deus, e a gente vai seguir também. Abre sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. Quem não quiser abrir e lembrar de qual, pode falar também. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Davi fez de diferente na primeira vez e na segunda vez? Ele obedeceu. Ele mudou.
Errar acontece. Permanecer no erro. Completem a frase. Pois é. Irmãos, aconteceu lá a primeira vez. Só que na segunda vez, calma aí, carrega 6 passos. Para, sacrifica, levanta. Vamos tomar um pouquinho de cuidado. Transformou a mente. Ele mudou. Para receber a presença de Deus, nós temos que vir alguma coisa, a receber uma informação e mudar. Só que a gente vê a tragédia, fica com medo e não quer mais. Você viu o que a gente acabou de ler? Davi, quando viu que Uzá morreu, a Bíblia fala que ele se desgostou o coração dele. Ficou com raiva, ficou bravo, teve desgosto e falou, não quero mais a arca, vai embora. Eclesiastes diz, né? O homem faz muitas tolices e ele se revolta contra Deus. Não quero não, tá certo, ai, e fica, ei irmão, tem que obedecer. Eu estava tão bem intencionado, por que aconteceu isso? Porque a boa intenção não agregada à obediência não produz fruto. Vamos juntar a boa intenção com a obediência para ver a presença de Deus? Davi se desgostou, mandou a arca lá para casa de Obed-edom, vai para outra casa, não quero mais. Fiquei bravo porque o Uzá morreu. Ai Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor nem entendeu o que o menino fez, quis ajudar. Eita, que Deus é forte mesmo, viu? Mas esse negócio de você não entende porque o menino quis ajudar. Davi fez a mesma coisa, você não entende. O menino quis ajudar, segurar a arca que está caindo. Aí essa pessoa não tem coração. O povo quer ajudar, fica aí. É que ajuda é bom, mas obediência é o que vale. É legal, mas tem que obedecer, irmão. Tem que obedecer. Porque não dá para viver de boa intenção. Não dá para viver de Deus conhece o meu coração. Deus sabe todas as coisas. Não dá para viver desse jeito. Não na vida real. Não na vida real quem vai para o céu. Nessa daí não dá para viver. O povo vive por aí, mas não chega no céu. Vai para a igreja, mas não chega no céu. Deus sabe, mas é mais que isso. Tem que se lavar, tem que purificar, tem que se apresentar, como você falou no começo, como noiva santa, imaculada e limpa. Tem que limpar o coração cheio de mágoa, de raiva, de ira, de rancor. Um coração que não sabe perdoar, um coração que não deseja obedecer. Não vai. É boa intenção, mas não vai, tem que limpar o coração. A Bíblia fala, quem vai subir ao monte do Senhor e quem vai permanecer lá? Limpo de mão e puro de coração, ação e boa intenção agregados. O coração está ótimo, está desejando, excelente. Mas o que você tem feito? Eu estou esperando, porque Deus sabe que um dia Ele vai tocar o meu coração. Já tocou, agora levanta e vai obedecer. O que é que Deus carrega também? A cruz dele Ele carregou, exposta aí para o mundo ver. E para quando a gente esquecer, a gente olhar para a cruz de novo e falar, opa, é verdade. É na hora agora de eu pecar. Agregar a boa intenção, a obediência. Transforma a mente. Busque mudança. Não é olhar, ficar revoltado com a situação, porque Deus não entendeu a boa intenção e mandar a presença de Deus para outro lugar. Chega, não quero mais. Não obedeço mais. Vou, mas não quero. Não, irmão, isso não. Viu o erro? Tem que ficar desgostoso no coração. Tem que se arrepender. Tem que pedir perdão a Deus e tem que mudar. Transforme a mente, transforme a cabeça. Entenda para receber a presença de Deus. Senão a gente fica na igreja tudo revoltado. E por quê? Nem entendeu a intenção. Poxa, mas nem entendeu o coração. E o coração fica cheio de amargura. Não tem isso não. É boa intenção, é lindo, mas não estou entendendo a boa intenção. Quais são as ações? Porque essas é que são julgadas. Então quais são as ações? É que você entendeu o coração, não estou entendendo não. Vamos trabalhar em ação, vamos juntar a boa intenção com a ação, para a gente poder falar a mesma língua então? Não dá para ficar revoltado. Tem que transformar a mente. Olha a situação. Boa intenção, mas por que não deu certo? Porque a ação não estava combinando. Ótimo, vou pegar a boa intenção, Deus me perdoe, fiz errado, coração assim, coloca na presença de Deus. Agora eu acho que eu sei por que é que a gente não faz muito isso. Porque a gente não para na presença de Deus.
para poder se arrepender. Se paramos na presença de Deus, a gente para pedir alguma coisa. Esses dias eu mesmo, exemplo meu, eu estava orando, e eu, Senhor, abençoa tal coisa, na hora que eu estava falando isso, ontem à noite, a hora que eu estava orando, eu lembrei disso, e eu orando, né, Deus abençoa tal projeto, abençoa, mas na hora que eu estava orando, eu senti aqui dentro, Patrícia, você está pedindo toda hora para Deus abençoar, você está ouvindo o que você está orando? Aí eu parei, engoli, eu falei, calma aí, eu estou pedindo para Deus abençoar um monte de coisa, mas eu não tenho que fazer isso, eu tenho que parar e falar, Deus, qual dessas coisas o Senhor quer? Dentre essas, Senhor, as que o Senhor tiver, eu sei que o Senhor vai dirigir. Deus falou, calma, para de pedir para eu abençoar um monte de coisa, me pergunta qual dessas eu quero. Caso contrário, você vai ficar pedindo, Deus abençoa e nada. Aí eu, opa, é bom a gente parar na presença de Deus às vezes, e parar e analisar, parar e falar, Deus, me perdoe. Perdoa, meu coração não estava adequado. Perdoa, meu coração não estava certo. Deus, me perdoe. Mas tem que ter os tempos com Deus. Os tempos. Porque não pode ser um momento. Tem que ser algo que tem que acontecer. É parar mesmo. É orar mesmo. E é falar, Deus, olha o meu coração. É legal quando você para interceder. A gente tem, né? Uma vez por semana, cada um ora de madrugada. Então a gente para e vai orar. A gente ora pela igreja. Põe os pedidos, né, da igreja. Cada nome da igreja a gente ora e também ora, claro, por nós mesmos. Ontem era comigo, eu ia orando, a hora que eu orava, uma pessoa parava, Deus, sou eu. Orei e orava comigo. Orava pelo segundo, aí de novo, Deus, sou eu. Orei, acho que cada vez que eu orei por um, eu orei por mim. Então você imagina a situação como é que estava, né? Precisando muito de estar pedindo a Deus ajuda, porque a questão ali era séria. Irmãos, parar para interceder, parar para ouvir a Deus, implica em ouvir a Deus falando a respeito da gente mesmo. E a gente vai lá na presença dele, e ele lava, e ele limpa, e nós confessamos os nossos pecados, e ele nos dá a direção do que fazer. E aí você fala, opa, eu estou entendendo, a boa intenção não estava agregada com a ação, Senhor, me perdoe. Aí eu volto, boa intenção, agora o que eu tenho que fazer? Assim, e vai melhorar. Deixa Deus transformar a sua mente. Viu uma situação, não está dando certo? Para e continua. Salmo 51, pode ir ao versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrito. Esse Deus não vai desprezar. Você já percebeu que a gente pode estar oferecendo sacrifício de dor? O sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito na presença dele. É um coração que se arrepende. É alguém que vê o erro e volta. Esforço e o coração endurecido, Deus não aceita. Ele não recebe. Sacrifício agradável a Deus é um coração que ama, que perdoa, um coração que se arrepende. Amados, algumas vezes nós passamos a nossa vida e não arrependemos de nada. Eu fiz o que era certo, eu fiz o que era melhor. E nunca para voltar e falar, foi o melhor que eu vi, mas Deus, me perdoe. Coração quebrantado, um coração compungido, esse Deus não rejeita. E o Salmo 115, nós terminamos, versículo 1. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dá glória, por amor da sua misericórdia e sua fidelidade. Não viver por nós, não viver para a nossa glória, não viver para as nossas justificativas. Quando Davi se justificou, ele tirou a presença de Deus da frente dele. Quando ele ficou com raiva daquela situação, ele abandonou a presença de Deus. Mas quando ele pensou, não a nós, Senhor, mas ao seu nome seja dada a glória, ao Senhor seja dada a honra, ele se arrependeu. E diante de todos, fez aquilo que era certo. E quando ele fez o que era certo, ele demonstrou arrependimento. E Deus veio com a bênção. Vai ficar firme na teimosia e na justificativa até quando? Vai justificar a sua boa intenção até quando? É melhor obedecer do que sacrificar. Abre mão da teimosia, irmão. Abre mão. Abre mão de mostrar que Deus estava errado e você estava certo. Abre mão de ficar com raivinha porque veio juízo. Veio juízo porque não obedeceu.
Chega de ficar bravinho com Deus, irmão. Está na hora de obedecer. Chega de fazer um monte de coisa que Deus não mandou. Faça só o que Deus mandou. E a gente vai começar a caminhar de forma correta. Quando fica com raiva, a presença de Deus se afasta. Quando se arrepende e faz o que é certo, atrai de volta a presença de Deus. Sem a presença de Deus não há vida, não há paz, não há provisão, não há direção. A arca de Deus implica em provisão, implica em direção, requer obediência. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos pedir perdão, porque realmente, muitas vezes, nós fomos orar nos justificando. Nós fomos orar falando: Deus, o Senhor me entende, há muito céu no meu coração. E Deus hoje está te falando: está na hora de obedecer. Está na hora de obedecer, irmão. Está na hora de fazer o que Deus quer e não o que a gente acha melhor.